Vídeo de número 8 da série sobre o surgimento do Anticristo. No vídeo anterior, eu chamei a atenção para o aspecto da profecia bíblica, tanto em Daniel capítulo 7, quanto em Apocalipse capítulos 13 e 17, a respeito dos 10 chifres retratados na besta, como última forma de império que será a base de poder do anticristo. Esse império, reforçando, terá a característica de 10 chifres que retratam 10 reinos, que, com reis ou autoridades, governantes nomeados, vão se posicionar, assumir cada um desses 10 reinos e assim depois transferir todo o poder para as mãos da besta, para a autoridade suprema do anticristo. Aí consideramos o que já venho procurando massificar aqui, que essas coisas não vão surgir da noite para o dia, sem algo prévio, sem preliminares, como se fosse algo súbito, uma mudança radical que antes sequer podia ter sido cogitada, possibilitada. Não, essas coisas fazem parte de um processo. Sendo assim, seria possível perceber algumas tendências que levariam na direção dessa base, dessa configuração que a Bíblia já estaria nos alertando como pista. Um poder, um império composto e na forma de 10 reinos. Por que estou chamando a atenção para esse detalhe? Porque no decorrer da história, mesmo depois da assim chamada queda do Império Romano, como foi convencionada nos livros de história, mas que, na verdade, o Império Romano ele se estendeu por um período muito mais adiante do que geralmente se define como o ano 476, ano da queda, por assim dizer, do que seria o lado ocidental do Império, que já estava dividido, por assim dizer, também com uma capital no Oriente, na antiga Constantinopla, que hoje é conhecida como Istambul e que se encontra na atual Turquia. Enfim, o Império Romano, ele mesmo, vamos dizer assim, depois da queda do lado ocidental, com sede em Roma, ele vai prosseguir por muitos anos adiante com o seu lado oriental, através do Império Bizantino. E mesmo assim, a influência do poder de Roma, por assim dizer, na herança que ele deixou, na base de poder da Europa, ainda assim se manteve algo de peso que não poderia ser ignorado. E foi ali naquela região que vimos surgir outras tentativas reconhecidas de reavivar o Império Romano, como o Império Carolíngio, de Carlos Magno, o Império Napoleônico, com Bonaparte, e também o Império Germânico, com o Segundo Reich, por assim dizer, como ficou conhecido,
que anos antes da Segunda Guerra Mundial, através de manobras e tensões, acabaram possibilitando a criação do Império Germânico, que, como eu disse, ficou conhecido como Segundo Reich. Hitler, com o que ele chamou de Terceiro Reich, e outras tentativas, ainda que de menor impacto, mas, ou pelo menos de tamanha grandeza, como o desejo vindo de Mussolini de restaurar a glória da antiga Roma. Seja como for, a base de poder do antigo Império Romano, que se fundamentava na Europa, essa base de poder ficava constantemente oscilando, pulsando ainda, justamente na parte ocidental. Então, ainda que o Império Romano viesse se estendendo e deixando sua herança, né, o seu coração batendo com tentativas de se reanimar, de reavivar, não seria de se estranhar que ele voltasse. Ainda que de uma forma diferenciada, em seus limites, mas com sua base no lado ocidental, que seria a Europa atual. E por que estou dizendo isso? Porque a base de poder dele foi o Ocidente, o lado ocidental, né? E curiosamente, hoje, nessa região, vemos surgir algo significativo, justamente no mundo pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, que foi inicialmente conhecido como Comunidade Econômica Europeia, ou antes disso, né, a iniciativa chamada Comunidade do Carvão e do Aço, evoluindo para a Comunidade Econômica Europeia e, enfim, hoje conhecido como União Europeia. A União Europeia hoje ela tem uma presença significativa que não pode ser ignorada. E por que digo isso? Porque a Bíblia diz que o quarto animal que representou Roma estaria também presente na época que Cristo viesse, retratado no capítulo 7 de Daniel como aquele que vai derrotar esse império, retratado nos 10 chifres, ou com 10 chifres, numa forma expressiva de império confederado com 10 reinos. E por que eu mencionei a União Europeia como algo que não pode ser ignorado? Por quê? A Bíblia chama atenção para os 10 chifres como 10 reinos que vão compor, vão ser parte integrante do império final da besta. Então, nós consideramos o curioso relatório, o segundo relatório da instituição chamada Clube de Roma, onde apresentou, desde a década de 70, a ideia de um mundo regionalizado em 10 superblocos, por assim dizer, ou regiões. O que já era de chamar a nossa atenção, mas com uma influência, um ponto de partida de algo que está sediado do lado ocidental da antiga Roma, do antigo Império Romano. E, como se não bastasse, a própria União Europeia, ela é uma instituição hoje, né? É um projeto tão significativo que ela está servindo de modelo para justamente a criação de demais blocos regionais pelo mundo, que mostrarei no próximo vídeo, que curiosamente corresponde a blocos que estão sendo hoje praticamente consolidados, como por exemplo, olha, nós temos a União Africana, que foi criada na década de 60, nós temos a União Euroasiática, que já existe, e
envolve Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão. Nós temos, olha aqui, ó, o ASEAN, pouco conhecido, um bloco asiático. Nós temos na Primavera Árabe de 2011, uma configuração que surgiu e pouco tem sido notada, que foi a União Árabe, e também o que hoje se conhece como Unasul, mas que aqui, nesse mapa, está considerando o México como parte, mas que essa configuração varia, porque existe um projeto agora que propõe unir os Estados Unidos, o Canadá e o México num só bloco, que seria a União Norte-Americana. Este seria o último bloco a ser formado, praticamente. Por que o último bloco? Porque, note, a China é considerada independente, a Austrália independente com a África do Sul e o Japão considerado independente. Nós temos a União Europeia e agora só falta praticamente os Estados Unidos, o Canadá e o México, como proposta, serem fundidos no último bloco que estaria faltando, que teria começado como o projeto do NAFTA, um projeto comercial entre esses 3 países, e que agora está sendo praticamente, está avançando, estão procurando converter numa União Norte-Americana. Ou seja, se isso for o que a profecia diz sobre o Império Mundial do Anticristo, ou o alcance mundial dele, só estaria faltando o último bloco. Detalhe, no que diz respeito ao que estamos vivendo atualmente. A Unasul, foi criada em 2009, com a participação de peso do ex-presidente Lula. E o atual presidente, Jair Bolsonaro, numa de suas promessas foi a de que, se eleito, iria acabar com a Unasul. Eis uma das possíveis razões da esquerda estar muito agitada, porque o grande avanço que deram na possível consolidação do que seria o futuro do mundo em 10 regiões, eles deram o passo para o que seria um dos últimos blocos que estariam faltando. E o atual governo vai na contramão disso, tentando acabar com esse projeto da Unasul, que é o caminho para essa configuração mundial proposta pelo Clube de Roma. O ex-presidente Donald Trump, também quando eleito, prometeu acabar com o NAFTA e, de fato, ele fez grandes avanços para enfraquecer o NAFTA e, assim, retardar o projeto de União Norte-Americana para fundir Estados Unidos, Canadá e México. E, assim, tornar os Estados Unidos praticamente subjugado à centralidade desse poder mundial que, a princípio, se acredita será na Europa, com a União Europeia. Então, note, eis uma das possíveis razões do presidente Donald Trump ter sido, por assim dizer, derrotado com todo um trabalho que foi feito a nível midiático para que eles consigam de vez retomar e consolidar o projeto de União Norte-Americana. Enfim, mas será que isso de fato será a configuração que a Bíblia fala de 10 reinos? Só o tempo dirá. Para terminar, e não nos estendermos mais nesse vídeo, chama atenção para a questão da União Europeia. A União Europeia, ela está sendo considerada como o modelo para esses blocos regionais que estão sendo criados pelo mundo. E o curioso é o seguinte:
Me permitam aqui uma citação feita no livro A Agonia do Grande Planeta Terra, de Hal Lindsey e Carol Carlson, que na década de 70 vai citar na página 80 dessa edição que eu tenho uma declaração curiosa na revista Time de 4 de julho de 1969. Essa declaração que vou ler agora foi feita pelo Dr. Walter Hausen, que foi ex-presidente da comunidade, um dos presidentes da Comunidade Econômica Europeia, da atual União Europeia. E ele disse nessa época, em 1969, eu tenho essa revista, estou aqui no momento só com uma citação dela. E ele disse numa entrevista o seguinte, olha: se tudo continuar de conformidade com os planos mais otimistas, o mercado comum, que era o nome antigo da atual União Europeia, ou seja, a União Europeia poderá um dia desdobrar-se numa entidade econômica de 10 nações. Note, por que 10 nações? A União Europeia seria depois reestruturada na forma de 10 blocos, 10 nações, 10 estados. Curioso, não? Essas coisas servem para nos chamar a atenção que existe uma tendência de conduzir o mundo dentro do que a Bíblia nos alerta a respeito de uma influência perigosa chamada espírito do anticristo, que outros entendem como sendo o mistério da iniquidade, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que prepara o caminho para o homem da iniquidade. Algo por trás dos bastidores, no subterrâneo da sociedade, em segundo plano, na obscuridade, conduzindo os homens, ainda que com suas boas intenções, para uma grande enganação. Então, por que propor que a União Europeia venha um dia se desdobrar numa federação de 10 nações? E por que propor, como o Clube de Roma o fez, que o mundo seja reestruturado em 10 regiões? 10 nações? Supernações? 10 superblocos? Curioso, não? Talvez seja a maneira de percebermos que a Bíblia, de fato, tem acertado em cheio? É um livro inspirado? É a forma de Deus fazer algumas pessoas refletirem e considerarem que o que está na Bíblia, se está acertando, como no passado em relação à ascensão e queda de impérios, e outros detalhes que estão nas profecias desses impérios, como a divisão do Império Grego em 4 e, consequentemente, o Império Romano, que veio, historicamente, por assim dizer, se foi, mas que na verdade estaria apenas ferido como o quarto animal, mas que com essa ferida sendo curada, como declarado em Apocalipse capítulo 13, que a besta tem uma ferida, mas que será curada. Mas quando curada, vai deixar o mundo impactado. Seria isso um aspecto dessa ferida? Esse momento de aparente eclipse que o Império Romano está passando para ressurgir, tendo como ponto de partida ou impulso um modelo de união local ou regional, que seria a União Europeia, e que serviria de modelo para as demais regiões que estão sendo criadas no mundo através desses blocos. Então, vamos refletir sobre isso e não ignorar os detalhes que podem fazer uma diferença muito grande para, enfim, saber se estamos tomando a decisão certa ao aceitar também
o conselho da Bíblia de que o que está nela é a verdade, e a verdade que um dia, no Verbo de Deus, se encarnou para vir aqui e nos salvar na cruz. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.